Olá, meu nome é João Antônio Coutinho Valadão e aqui nessa disciplina de TAL 415 eu vou estar falando do desenvolvimento caseiro de fermentado de maçã, conhecido também como cidra. Bom, como objetivos temos que desenvolver um fermentado de maçã de forma caseira de duas formas distintas, por fermentação natural e por fermentação com inoculação de Saccharomyces cerevisiae. E os objetivos específicos são avaliar o tempo de fermentação de ambas as amostras e avaliar as diferenças sensoriais das duas amostras distintas. Bom, antes de falar do procedimento em si, de mostrar o procedimento em si, eu gostaria de salientar que as imagens que serão mostradas nos procedimentos são de uma escala piloto com a finalidade de evitar contaminações no experimento normal, pois a fermentação é natural. Ou seja, de repente, pelas imagens pode parecer que a maçã, a solução está menos concentrada, a solução de maçã está menos concentrada. Só que na realidade, eu fiz uma experiência anterior justamente para evitar a contaminação por se tratar de uma fermentação natural. Então, eu tive esse cuidado, né, para ficar evitando de pegar o celular durante o processo normal. Bom, agora falando e demonstrando o procedimento em si, as maçãs foram lavadas com água. Isso foi feito porque uma das amostras seria realizada uma fermentação natural, então não poderia se utilizar de sanitizantes. Posteriormente, essas maçãs foram partidas, cortadas, a fim de retirar sementes, e vale ressaltar que uma maçã inteira dá em torno de 128 gramas. Além disso, foi acrescentado 200 ml de água mineral, porque essa maçã não estava batendo muito bem no liquidificador, não estava conseguindo extrair líquido suficiente, mesmo partindo em pedaços menores. Então essa adição foi necessária. E muito por conta disso, foi adicionado 2 colheres de açúcar para meio que compensar essa diluição realizada. E como resultado, obteve uma mistura mais ou menos igual a essa, para ambas as amostras. Depois de batido no liquidificador, o conteúdo passou por 2 filtrações a fim de retirar os resíduos sólidos provenientes da maçã. Na primeira filtração, utilizou-se uma peneira simples. Já na segunda filtração, até mesmo para reforçar a primeira, utilizou-se o coador de café. Vale ressaltar que para cada 1 quilo de maçã se obteve 600 ml de amostra, sendo que 200 ml são provenientes da água. Para a amostra inoculada, ainda foram feitas 2 etapas: uma de tratamento térmico, com a temperatura de 70 graus por 15 minutos, e uma etapa de pré-inoculação, utilizando de menos de 1 grama de inóculo ativados em 50 ml de amostra por cerca de 20 minutos, e posteriormente vertido na amostra final. Depois disso, foi só esperar por 14 dias para a fermentação acontecer de forma natural ou de forma inoculada. Bom, agora mostrando o acompanhamento do processo fermentativo, para a amostra inoculada, nas primeiras horas já foi possível notar a presença de espuma na superfície do líquido e bolhas no copo d'água, como pode ser visto nas imagens. Já para a amostra não inoculada, a demora foi maior, e só apareceu as bolhas e a espuma entre o terceiro e quarto dia de processo fermentativo. O cessamento completo do processo fermentativo se deu entre o oitavo e nono dia para a amostra inoculada, o que pode ser confirmado pela ausência de bolhas no copo e também pela falta de espuma na superfície da garrafa. Já para a amostra não inoculada, no entanto, o cessamento fermentativo foi tardio, em torno do 14º dia, e apesar do cessamento de bolhas no copo, a garrafa ainda tinha espuma em sua superfície líquida, como pode ser mostrado pela essa imagem à direita. Bom, após 14 dias e algumas horas, ambas as amostras foram vertidas para um copo com auxílio de uma peneira para retirada de maiores resíduos sólidos. Visualmente, a amostra inoculada mostrou-se mais escura e mais homogênea que a amostra não inoculada, como fica muito claro nas imagens. Esse contraste ficou ainda mais evidente quando colocou uma amostra ao lado da outra.
E bom, a justificativa para isso é complicada, porque como eu não tenho os devidos recursos para fazer as devidas análises mais aprofundadas, eu só imagino que essa não homogeneidade do líquido da amostra não inoculada ocorre porque os açúcares presentes não foram totalmente utilizados pelos micro-organismos fermentadores. Talvez eu deveria ter deixado mais tempo fermentando, porque, como eu mostrei em imagens anteriores, não tinha bolhas no copo no 14º dia, mas tinha uma superfície de espuma na garrafa, no líquido da garrafa. Então, eu acredito que a fermentação ainda estava em andamento. Mas isso é apenas uma teoria e abre uma possibilidade de discussão com a turma. Bom, para fechar essa parte de análise sensorial, ainda teve a degustação. E vale ressaltar que, devido ao momento de pandemia, apenas eu e minha mãe experimentamos, ou seja, um homem e uma mulher. E as opiniões foram as mesmas, foram idênticas. A primeira é que a amostra inoculada estava visualmente mais encorpada, ou seja, mais escura e homogênea, como mostrei em imagens anteriores também. Talvez por consequência disso, a amostra não inoculada estava mais suave, menos presente e com menos álcool também. E é bom lembrar que minha teoria é que deveria ter deixado a não inoculada mais tempo fermentando. Talvez o sabor final seria melhor. E além disso, teve uma amostra vencedora, que foi a amostra inoculada. Ela agradou mais o paladar e vale ressaltar que utilizou fermento de padaria como fonte de inóculo. Então, isso não foi um fator que prejudicou o sabor. Segundo a opinião dos dois provadores, foi a melhor que teve. Bom, e agora minhas considerações finais. Eu gostaria de ressaltar que a experiência foi extremamente agradável e prazerosa, que me abriu um leque de possibilidades para análises caseiras futuras, por conta própria mesmo, e que, além disso, a experiência despertou bastante a minha curiosidade, como foi mostrado na não homogeneidade da amostra não inoculada. Não entendi muito bem o que aconteceu, mas abriu possibilidades para eu pesquisar e aprofundar mais sobre esse tema. Então, por isso, eu agradeço a professora Monique por ter me proporcionado a possibilidade de realizar essa experiência. Muito obrigado.